Bem, boa noite, pessoal. Nós estamos então começando aqui nosso aulão de geografia, preparatório para Enem vestibular. Apesar da gente ter turmas aqui não só de terceiros anos, mas também de segundos anos também, mas a ideia é exatamente já preparar vocês que são de segundo anos também para esse mundo de Enem vestibular. Eu acredito que nunca, assim como existe aquele ditado que nunca é tarde, né? Nesse assunto aqui eu diria, nunca é cedo demais. Quanto mais você, mais antes, quanto mais cedo você puder se adiantar aí nos estudos de vestibular, eu acredito que não tem essa não. Ninguém espera chegar só o terceiro ano para se preparar, não. A gente deve se preparar o quanto antes, até para se destacar entre os candidatos, para estudar melhor. É bem mais interessante. Inclusive, se puderem fazer, eu nem sei se, acho que nem está disponível as inscrições aí para Enem, como é que tá. Se os segundos anos já quiser fazer, né, o vestibular, por mim, eu acho já é interessante, né? Você já vai treinando, mesmo que não possa assumir, caso venha passar e tal, mas já pega experiência, eu acho muito mais interessante. Bem, antes do nosso aulão, eu havia combinado, pessoas, que nós faríamos uma apresentação sobre o quê? Sobre ansiedade. Inclusive, alguns alunos estiveram falando comigo também no privado acerca acerca de colaboração, eu conto com vocês sim, inclusive para comentar, para deixar os comentários de vocês no chat aí, ou se quiserem falar mesmo, é só pedir a palavra também, aí você fala, dá seu depoimento, alguma coisa para complementar aqui a nossa apresentação, tá bom? Então vamos lá. Bem, ansiedade, pessoal, ela é um inimigo que a gente tem dentro da gente, vamos dizer assim. É algo que acaba sabotando o nosso sucesso, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando eu disse o inimigo, né, quando ela se torna uma doença, né, quando ela se torna um problema, porque a ansiedade ela é natural, gente. A ansiedade ela é inerente ao ser humano, ela faz parte do ser humano. A ansiedade, eu diria que é você ter expectativa em relação a qualquer coisa na vida. E quando você vive uma vida sem expectativa, aí é sem graça, né, gente? Fica uma vida insossa, quando você não espera nada da vida, quando você não planeja nada, quando você não tem nenhuma expectativa, é chato. Então a ansiedade, ela faz parte, ela é necessária, né? Um pouco sim é necessário, tá bom? Agora, quando ela toma ares mais abrangentes, mais intenso, quando você fixa o seu pensamento por prolongado tempo em uma única coisa ou numa única situação, ou quando vai prestar o vestibular ou o Enem e vem esse sentimento de ansiedade, então ela acaba sendo o nosso inimigo, como está apresentado aí na tela para vocês. E aí, gente, dependendo da situação, porque agora nós estamos em período de pandemia, há pessoas que são acometidas de ansiedade por causa dessas incertezas, de toda essa alteração da rotina e etc. E aí algumas pessoas, elas descontam nas unhas, por exemplo, né? Ficam ansiosas e elas vão para as unhas. E aí fica roendo as unhas, ficam ansiosas. Outras pessoas descontam na comida, nos biscoitos ou qualquer outra coisa e acabam ganhando peso, e aí a coisa vai tomando outras proporções. Aí, em vez de ser só um problema de ansiedade, vai virando outras coisas, né? Problema de, sei lá, obesidade, problema de colesterol ou então de diabetes. Acaba acarretando outras coisas, se a pessoa, né, não se ligar e não começar a tratar esse tipo de coisa. E outras pessoas, pessoal, ficam naquela quase deprê, né? Ela fica sempre aqueles questionamentos, aquelas perguntas, como vai ser, ou no caso, um adolescente em relação ao namoro, e se meu namorado terminar comigo? Ou vice-versa, né? A menina
o menino e se minha namorada e a menina e se meu namorado, né? Ou se for um casamento, né? E se o meu casamento terminar, ou então se vai fazer vestibular e se eu não passar, e eu vou fazer agora essa prova e se eu tirar um 0. Então tem muitos cis que acabam sobrecarregando o nosso sistema psíquico. Os meninos já estão participando aqui, como quem está vendo a gravação depois no YouTube, né, não está vendo as participações, eu vou ler aqui, né, o Tomás colocou que é bom sentir aquela emoção, senão a vida seria sem graça, mas muitas vezes passa dos limites. Muito bem. A Bruna Rodrigues, a ansiedade está sendo a pior causa que estamos passando nessa pandemia, sim, principalmente assistindo jornais e tal, fica aquela coisa, meu Deus, quanta morte, quanta gente, e agora já tá o meu vizinho, já tá na rua da frente, já tá não sei aonde, aí começa aquele, né? É um momento de estresse, de preocupação e de pensamentos negativos, a pessoa fica super frágil a qualquer situação. Muito bem, nós vamos falar inclusive disso, como é que fica o nosso sistema nervoso, como é que fica o nosso sistema do corpo, né? Vamos falar um pouco biologicamente, inclusive, muito bem. E outras pessoas não ficam com nada na mente, né? Fica com aquele vazio. Em que sentido, gente? Por exemplo, na hora de uma prova, a ansiedade vem, como é que fica a mente da pessoa? Dá o famoso brancão. Diga. Vamos lá. Pessoas, a Débora também, né? É a pior sensação do mundo, principalmente em relação a tremer muito, né? Dependendo da situação. Às vezes você está em expectativa de alguém que vai chegar, né? Isso também dá ansiedade. Ou um seminário que vai apresentar, também dá ansiedade, né, gente? Falta de ar, excesso de pensamentos, aumenta muito em relação à escola, provas, nota, Enem e etc. Aí, gente, é interessante. Boa noite, Antônio Vinícius. Ainda vem o professor de geografia no 2º ano e faz um aulão de Enem vestibular no 2º ano, junto com o 3º. Aí, meu irmão, a ansiedade vai pra onde? Vai pra 1000, né, pessoal? Mas a gente vai falar algumas dicas aqui pra vocês e espero que eu possa estar ajudando e não só complicando aí a situação de vocês, né? Correto, Bruna. Causa sim, sintomas emocionais e psicológicos. Vamos lá, ó. Bem, nessa próxima tela, pessoal, nós já vamos ver algumas reações, conforme alguns até já falaram aí, né? A Joana, o Tomás também, a Bruna já vem falando, e a Débora, conforme a ansiedade vai chegando, pessoal, algumas reações elas vão se manifestando no nosso corpo. E eu vou falar de algumas delas. Se a letra estiver pequena, pessoal, se alguém não sabe, você pode fazer o efeito de pinça na tela do celular, que você consegue aumentar ou dar o zoom, viu? Ok? Nós vamos começar aí na parte esquerda, onde tem tensão muscular, gente. Ó, no primeiro contato com a ansiedade, você pode apresentar, ó, tensão muscular. Quando o corpo primeiro sente estresse, os músculos reagem imediatamente, ficando tensos. É uma resposta àquele medo, né? Aquela ansiedade. Então os músculos ficam tensos. Vamos seguindo no sentido horário. Na parte superior, gente, temos problemas de garganta. Durante episódios de ansiedade, né? O Tomás falou, né? De pigarrear, tossir, né? Depois de episódios de ansiedade, os fluidos são dispersos para diferentes partes do corpo. A garganta então seca e os músculos ficam tensos, né, pessoal? Por quê? Porque a ansiedade ela exige mais fluidos, líquidos, né? Ela exige mais líquidos do corpo, então é recomendado inclusive a gente beber um pouquinho mais em períodos assim, para estar repondo esse líquido que o corpo está exigindo mais e a garganta fica seca, né? Então é bom repor dessa forma. Tem reações no fígado, seguindo aí o sentido horário. Quando o corpo produz cortisol, o fígado produz mais glicose. Isso eleva seu nível de açúcar no sangue, que se não for usado será reabsorvido pelo corpo. É por isso que muitas pessoas engordam, ganham peso quando... Não é todos, pessoal. Cada organismo reage de uma forma. Isso aqui não é regra, tá bom?
Algumas pessoas, elas produzem-se mais glicose, produzem mais açúcar no sangue, mas o seu organismo pode ser que ele consiga trabalhar isso e você não venha a ganhar nem peso, né? Não tenha nenhum problema quanto a isso. Mas já tem outras pessoas que o corpo não consegue lidar com aquela quantidade de açúcar e glicose no sangue e ela vai ganhando peso, né? Reações na pele, eu vou resumir, algumas pessoas ficam empalidecidas e outras ficam ruborizadas, né? No sentido de ou ficar vermelhinhos, né? Vai apresentar o seminário, aí fica com vergonha, fica vermelhinho, né? Outras pessoas já ficam pálidas, isso vai de pessoa também para pessoa. E o último que tem aí é o baço ativado. Para levar mais oxigênio ao corpo durante um episódio de ansiedade, o baço descarrega mais glóbulos vermelhos e brancos. Gente, você viu que o corpo fez aí uma pirotecnia só por causa de um episódio no seu corpo. Claro que se você vive isso em um determinado momento, vamos lá, só porque eu vou apresentar o seminário, claro, isso pode trazer problema para você, no sentido de que tudo que você estudou você pode esquecer ali na hora, ou você vai gaguejar, ou isso pode lhe prejudicar nesse sentido. Mas em relação ao corpo, como eu estou falando aí, tensão muscular, problema de garganta, reações no fígado, reações na pele e no baço, esse aspecto assim não vai te trazer problemas a longo prazo. Por quê? Porque vai ser só por um momento. Depois que passar o seminário, você vai voltar ao normal. Agora, o problema é quando se alonga por muito tempo. Então, claro que eu quero falar tanto para quem passa por problemas de ansiedades em momentos pontuais, como seminário, prova, Enem, etc., como quem fica passando direto também, né, gente? Claro que essa pessoa que fica direto, todo o tempo, fixado aqueles pensamentos direto, aí é bem pior e às vezes pode avançar para outros estágios, aí é que a coisa complica. Mas as duas situações a gente precisa aprender a lidar, tanto pontualmente quanto em longo prazo. Vamos seguindo aí, gente, essa próxima tela agora. Ela vai apresentar ainda mais outras reações ainda no corpo, ó. Porque assim, a tela anterior, pessoal, ela apresentou reações. Vamos lá, temos uma pergunta aqui. A Débora diz que é muito paranoica e ansiosa, mas ela convive. Quem convive com ela sabe. Ela disse que, porém, também não é tão forte. E graças a Deus ela está lidando bem. A Amanda tem uma pergunta, gente. Deixa eu ler aqui. E como saber se realmente é ansiedade? A ansiedade, ela é uma coisa permanente que sempre está ali, porém controlada, ou ela vem de vez em quando, dependendo da situação que estivermos, seja essa situação nervosa, triste, preocupada. Gente, ó, existe essas ansiedades pontuais, ou seja, o resto da tua vida tudo bem, de boa, tranquilo, mas aí em determinado momento, por uma situação específica, você pode passar por momentos de ansiedade. Aí você vai apresentar essas reações que eu mostrei anteriormente. Deixa eu voltar aqui. Essas primeiras reações que eu mostrei para vocês é quando você tem contato com a ansiedade, esporadicamente. Prova, trabalhos, Enem, etc. O namorado tá vindo do Rio de Janeiro, a namorada tá vindo não sei da onde, não sei o que, o pai, não sei o que, a mãe. Situações específicas de ansiedade, correndo risco de perder o emprego, tá bom? Agora, essa próxima que eu vou falar, gente, são os efeitos da ansiedade para longo prazo. Então, vai ter pessoas que vai sofrer de ansiedade a longo prazo. Ela não consegue só passar por esses momentos pontualmente. Em dia de prova, em dia de trabalho, em dia de Enem. Não, ela fica direto. É dia e noite, fixado o pensamento, aquelas ideias, aquelas coisas, sem dormir, comendo demais, não sei o que. Então, nós temos os dois tipos, tá bom, Amanda? Então, para você saber se você tem ou se você não tem, é só observar os seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles ficam fixados demais, preocupado com alguma coisa. Porque preocupação, gente, não é problema não. Você sentir uma preocupação, se organizar para alguma coisa,
ficar ali um pouco agitado e tal. Isso é natural, gente. Agora, tem que ver quanto tempo você fica nessa paranoia, como a Débora disse. Por quanto tempo isso prevalece na tua vida e quanto isso está te trazendo mal. Entende? Quanto tempo você fica naquela, né? Naquele problema, pensando na mesma coisa. Então, a longo prazo, vamos ver aí, gente. Agora, ó, nós vamos começar da esquerda de novo, ó, estômago e trato digestivo. Toda essa faixa rosa, pessoal, o que acontece? Ó, o teu estômago, gente, ele vai reagir se você fica muito tempo. Ó, se você fica muito tempo fixado na mesma coisa, preocupação, ansiedade, o que acontece? O teu estômago vai reagir com a produção de umas enzimas, que são enzimas para digestão, né? Para digerir o alimento, né? Que o nosso sistema digestivo ele começa na boca, mas ele continua no estômago. O estômago continua trabalhando os alimentos, quebrando os alimentos através de enzimas. Então essa enzima, quando ela é produzida fora do horário normal, ou seja, quando você não está se alimentando, então o que acontece? Isso vai desgastar a parede do teu estômago e isso pode gerar o que, pessoal? Eu vou ler o de cima para baixo. Ó. Suscetibilidade maior de úlceras. Quem já teve problemas com náuseas e chegou inclusive a provocar, percebeu que no vômito, você, meio nojento falar isso, mas é a realidade, ele vai ter ali um azedo no meio, vai ter ali uma enzima no meio de todo aquele, né, material que você está expelindo. Aquela enzima é que é usada para quebrar o alimento, gente. Quando essa enzima é produzida demais ou num momento errado, quando não tem alimento no estômago, aquilo ali vai desgastando a parede do teu estômago e você pode ter úlceras. Tá bom? Olha, Douglas. Problemas digestivos, alguém pode apresentar também, né? Abaixo aí do tópicozinho, ou mudanças metabólicas. Mudanças do seu metabolismo, né? Pode ser diversas, isso vai de pessoa para pessoa. Pode ter reações no coração, aí vamos no sentido horário, né, gente? Ó, lá na tarjetazinha azul, problemas cardiovasculares. Se você fica fixado todo o tempo em um problema, gente, a longo prazo, o teu coração vai ficar tucu, vai ficar um carnaval. Que não é indicado, não é normal, não é recomendado. É bom você aprender, eu vou dar umas dicas depois, tá bom? Nos pulmões, gente, a função respiratória ela fica enfraquecida. Quando a ansiedade ela se manifesta a longo prazo, você afeta o seu pulmão. Inclusive nesse período que a gente está passando de Covid-19, que ela afeta exatamente o pulmão. Quer dizer, você tem ansiedade, você não está ajudando o seu corpo a lidar com essa pandemia. Caso, né, eu ou você venha, se Deus defenda, a ser acometido, né? Lá embaixo, noutra tarjeta rosa, nós temos o cérebro, gente. Ela afeta também um sistema nervoso sobrecarregado, né? O sistema nervoso fica sobrecarregado. Por isso que você esquece das coisas lá na hora da prova e gagueja e não fala coisa com coisa, porque o sistema nervoso fica numa sobrecarga. Dificuldade em adormecer, como a colega disse aí, às vezes não conseguia dormir, né? E mudanças cerebrais em geral, tá bom? Então é algo que a gente precisa lidar, né? Ai, vamos lá. Seguindo, travou aqui minha tela. Eu vou trazer 5 dicas para vocês, coisas bem breves, não é de um especialista. Claro que eu estudei um pouco de psicologia, mas eu não sou nenhum especialista na área, não trabalho diretamente para dizer assim, olha, isso aqui é tiro e queda, né? Mas são dicas que funcionam, para mim pelo menos, tá bom? Bem, pessoal, aceite a incerteza, gente. A vida, ela não é feita de certezas. A vida, ela é feita de altos e baixos. E você precisa aprender a lidar com isso. Olha, a Débora tá dando um depoimento dela em relação ao seminário, né? Estudou bastante, na hora ficou nervosa, né? Não conseguiu muita coisa.
Então, gente, a vida ela é feita de incertezas. Nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos aceitar que nós não vamos controlar todas as situações. E aí, se vier na sua mente, e se, no caso do seminário, que é o que a Débora está dizendo aí, e se eu tirar um 0 no seminário? Gente, a vida não vai acabar se eu tirar um 0 no seminário. E se eu não passar no vestibular? A vida não vai acabar se eu não passar no vestibular. Não é o último da vida. E se, então, quando vier essas dúvidas, essas perguntas, essas preocupações, você deve fazer perguntas a ela. Por que eu estou preocupado com o Enem? É a última coisa que eu vou fazer na minha vida? Se eu não passar, eu vou morrer? É isso? Será? Por que essa preocupação excessiva? Eu não vou ter outra chance, o ano que vem vai ter de novo? O vestibular do mesmo jeito, seminário. É o último seminário que o Jeová vai passar? Em relação à vergonha que a gente sente dos colegas. Os colegas não são como eu? Eles também não sentem vergonha como eu? Eles também não são alunos como eu? Inclusive, eles estão ali sentados esperando que eu venha e fale bem, não que eu fique aqui gaguejando, que eu esqueça tudo, porque o seminário ele existe para que os alunos venham a ter o momento de repassar também conteúdo, de repassar também aprendizados, de construção de conhecimento. Então essa é a minha hora. Os meus colegas estão esperando que eu venha ajudá-los nesse momento com conhecimento. Então por que eu tenho esse medo? Tudo bem se eu gaguejar, os colegas também não gaguejam? Se eu errar alguma coisa, o professor também não erra? Então você vai questionando a sua ansiedade, você vai questionando esses pensamentos, você tem que fazer perguntas para ele. Colocar um pouco de, não é maturidade, é racionalidade sobre a ansiedade, porque geralmente a gente só sente ela e deixa seguir. Nós não questionamos, nós não paramos para refletir a racionalidade dela. Por que eu estou preocupado que o meu namorado, a minha namorada está vindo do Rio de Janeiro? Só um exemplo. Ah, porque eu gosto muito dela, não sei o que, não sei o que. Claro que isso daí não vai afetar muito a tua vida, vai ser pontual, tu não vai tirar uma nota 0, não vai ter nenhum problema. Mas em relação a qualquer outra coisa, você se questiona, se pergunte, para que essa ansiedade? Qual o sentido dela? Para onde ela vai me levar? De que forma ela me ajuda? Ela não me ajuda, ela só está me atrapalhando, né? Claro, nem sempre só refletir é o bastante, por isso que eu não tenho só uma dica, né? Eu tenho outras dicas também. Eu não sei quem é o jesuíta Alcântara, né? Se quiser se identificar é bom. O segundo, crie um período para preocupação. Gente, principalmente nesse período de pandemia, nós temos que ter um momento para assistir jornal, gente. Não podemos passar o dia todo assistindo jornal. A Amanda disse que a vida cobra tanto da gente que a gente tem medo de errar, acho que por isso ficamos tão nervosos na hora de apresentar, principalmente. Com certeza, Amanda. E às vezes até nós, professores, é a Celeste, né, esse jesuíta. Ah, tá, ok. Sim, essa colocação da Amanda, sim, é verdade, a vida cobra muito, às vezes os colegas cobram muito, às vezes os pais também cobram muito, quer dizer, tudo é muita cobrança, né? Agora, gente, vocês não vão ser perfeitos sempre. Coloquem isso na cabeça de vocês. E no dia que alguém cobrar algo de vocês que está para além da capacidade de vocês, você precisa dar um chá de simancol para essa pessoa que estiver passando essa ideia de que você é perfeito e você esclarece: eu não sou perfeito. Não sou obrigado a ser perfeito, eu não sou perfeito, eu busco sim fazer o meu melhor, mas perfeição eu não sou. Gente, e outra coisa, vocês pensam que não há ansiedade, ou não há cobranças também, muitas das vezes para os professores, muitas das vezes há também. Agora você precisa ser realista com a sua condição. E você precisa, às vezes, quando alguém vem para você lhe fazer uma cobrança que está para além da tua capacidade, você precisa lidar bem com aquela cobrança e às vezes até responder a pessoa.
Comigo já aconteceu demais, quando chefes, pessoas vêm até a mim cobrando uma coisa que está para além, eu vou esclarecer. É o seguinte, eu vou fazer o possível, eu vou fazer até onde eu conseguir. Mas isso é muita coisa, eu não sou obrigada a dar conta disso, eu sou ser humano, principalmente alunos, pessoal, vocês lidam com uma porrada de matérias, eu não estou incentivando vocês a relaxar com as coisas, a fazer as coisas de qualquer jeito também, porque tem gente que se aproveita. Agora, para esse tipo de pessoa, a vida aí é que vai responder, né, gente? Dando o troco, né? Para quem relaxa, para quem quer se aproveitar da situação. Agora eu quero falar para aquelas pessoas que estão se cobrando demais e estão indo para um outro extremo que já está se tornando um problema. Relaxe, você não é perfeito. O Douglas diz que em relação ao seminário, a questão do aluno ter aquele medo de não conseguir explicar o conteúdo para o professor e para os colegas, aí vem também a questão da nota que o professor vai dar, né? No meu caso é assim. Claro, correto. Então, você precisa se controlar em que sentido? Bem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. Pronto, eu tenho que estudar. Pronto, já estou estudando, já estou me preparando. Aí você vem e diz para você mesmo, eu tenho que estudar. Pronto, já estou estudando, já estou me preparando. Vai ser suficiente? Eu não sei, pode ser que o professor seja sem noção e ele cobre uma coisa que não tem nada a ver com a realidade, ou de repente eu esteja estudando uma coisa errada, que não seja adequado para o seminário. Mas o problema é meu? Não, eu estou fazendo o meu possível, aquilo que está dentro das minhas capacidades. Eu tenho consciência de que eu estou me esforçando. Então, se o professor for sem noção de não entender que eu sou um aluno, que eu não sou um especialista nesse assunto, digamos que o assunto é a Amazônia. Eu não sou especialista, eu sou um aluno. Eu tenho minhas limitações. Às vezes eu só tenho um celular em casa, a internet é 3G e não sei o que, não sei o que. Então, mas o professor não quer saber disso. Gente, se existe professor assim sem noção, que não vai ligar para a tua realidade, claro que na faculdade às vezes existe mesmo, né? Mas no ensino médio não é interessante que hajam professores nesse nível, que não vai ligar para a tua realidade, para a tua situação, né? Então, se essa é a tua realidade, agora tu vai se matar por isso? Meu amor. Deixa eu só... alguém aqui... Pronto. Então, pessoal, você precisa analisar o que você tem à sua disposição. E você vê, eu estou fazendo o meu melhor? Estou. Pronto, então não vou estar me matando porque a pessoa vai cobrar uma coisa que está para além das minhas condições. Ou se eu errar. Gente, se você errar, faz parte. Ou errei, professor, fiz o assunto totalmente diferente do que o senhor passou. Faz parte. Não tem problema, né? Tudo bem, vou tirar uma nota baixa, mas não é o fim do mundo. Da próxima eu vou melhorar, vou fazer dessa situação um aprendizado e vou me tornar uma pessoa melhor, tá bom? Vocês precisam tentar colocar isso, não é simples assim como eu tô falando, né? Conforme a Celeste colocou, às vezes nem sempre só pensar sobre ou refletir sobre é o bastante, mas não é só refletir. A primeira questão que eu coloquei, vocês vão fazer questões, vocês devem questionar a ansiedade de vocês. O terceiro ponto, desafie os pensamentos negativos, é o que eu já falei, desafiar é fazer as questões, eu acho que eu mudei aí os pontos, né, gente? Desafie os pensamentos negativos, comece a fazer perguntas para eles. Então posso pular. Aprenda a relaxar, principalmente na hora de dormir, que foi a colocação lá da Joana, né? Que às vezes até atrapalhava o sono. Eu vou dar uma dica para vocês que funciona para mim, gente. E que a psicologia ela recomenda, por quê? Porque acaba tirando o teu pensamento daquilo que está te roubando, o teu sono, está te impedindo de relaxar. Que é o quê? Contar carneirinhos. Parece uma coisinha boba de desenhos que a gente vê, né? Nos desenhos animados, na TV e tal. Claro que não é obrigado você só contar carneirinho, você pode contar qualquer outra coisa. Deixa eu tomar uma água, gente, porque minha garganta... Então, pessoal,
No meu caso, funciona muito bem. Quando você vai dormir, que tá ali a tua mente a mil, você pensando muita coisa, você pensando mil e uma coisa, não consegue desligar o teu cérebro, você começa a contar carneirinhos. Você imagina todo um cenário, gente. Pode ser outra coisa, como eu disse, né? Dependendo dessa outra coisa, pode ser, ó. Porque o importante, né? O Tomás está dizendo que no caso ele começa a pensar em coisas boas. O importante é você tirar a mente daquilo que está te roubando o sono e colocar pensamentos leves. Olha, o Tomás já tem outra dica aí. Tá valendo. Cada um de vocês podem desenvolver outros. Agora, deixa eu dizer para vocês. Quem for começar agora, hoje, por exemplo, vai dormir, vai estar lá naquela ansiedade, os pensamentos a mil, aí vai contar os carneirinhos, por exemplo. 1, 2, 3. Quando tu chega no quinto carneirinho, aí lá vai, tu volta pro pensamento de novo, que estava tirando teu sono. Então, gente, isso é um exercício, não é simples. Vai exigir de você persistência. Não é que você tá lá no 10º carneirinho, aí com um pouco até pensando de novo no Enem, não sei o que e tal. Ah, o professor deu essa dica, não presta não, que eu até pensando nisso de novo. Gente, é um exercício. Não é veneno não, que você comece e a coisa mata logo de uma vez, não. É um exercício. A nossa mente, ela funciona através de exercícios. Você vai exercitando. Conforme você se tocar, que saiu dos carneirinhos e já está no pensamento de novo, você volta, opa, deixa eu voltar aqui, começar a contar de novo. Ou se for pensando coisas boas, que é a ideia do Tomás, volta lá para pensamentos bons de novo. Isso, no começo, você vai ter que repetir algumas vezes. Porque a tua mente, ela tenta te controlar para voltar lá pro Enem, voltar lá para aquele situação que estava tirando o teu sono. Entendeu? Então você vai ter que fazer mais vezes. Agora, com o tempo, gente, você vai adestrando os teus pensamentos de tal forma que você não vai precisar estar fazendo essa ida e volta várias vezes. Quando você começar, a tua mente já vai entender que é o momento de relaxar. Você adestra ela, você educa ela. Agora, para quem for começar, já vou dizendo, não vai ser simples. Ah, comecei a contar, já tô de boa. Não. Teu cérebro está acostumado a viver a 1000 e ele vai querer voltar para essa situação a 1000, os pensamentos a 1000. Então, já vou deixando logo essa dica. E o último, cuide de si mesmo, é a questão da saúde mesmo, se alimentar bem, dormir às 8 horas diárias, né? E etc, tá bom? Para fechar essa parte aqui da nossa conversa, não é bem uma palestra tão aprofundada, mas é mais uma conversa. A ativação de nossa percepção causada pela ansiedade gera uma hipervigilância. Por isso que o corpo reage daquela forma, gente. É porque você fica numa hipervigilância. Ou seja, você fica numa situação que parece que tu vai morrer naquela hora. E aí o teu corpo reage dessa forma. O teu corpo reage como que se você fosse morrer. E aí ele entra em defesa. Só que ele entra em defesa para uma situação que você não está precisando ficar em defesa. Tá bom? Então vamos lá, ó. Hipervigilância que faz com que percamos detalhes que só podem ser sentidos se estivermos mais calmos. Existem detalhes da vida que a gente só sente quando a gente está calmo, inclusive para resolver alguns problemas. Por isso que a ansiedade na hora de um problema não é legal. Por quê? Porque às vezes aquele problema ele se resolve com algum detalhe e que você está deixando passar esse detalhe. Por quê? Porque está em estado de hipervigilância. Então, por isso, não resolva problema, não resolva situações complicadas no fogo do momento, da situação, né? Na quintura ali do momento. Relaxa, vai tomar um banho, tomar um café, tomar um suco, se for possível, né? Porque tem situação